Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, a segunda de hoje, a primeira ao vivo. Estamos aqui ao Canal do Boi no ar, levando a você as informações, aquilo que você precisa saber no agronegócio brasileiro, que é bom para o seu negócio, para a sua rentabilidade. Hoje é quarta-feira, 4 de setembro, e você já sabe, você acompanha a nossa programação aqui, Canal do Boi, pelas parabólicas em todo o país e também em países vizinhos, acompanha pela internet no nosso portal sba1.com, acompanha pelo Facebook, também pelo YouTube, você acompanha todas as informações. Aqui no Mato Grosso do Sul, em especial, o programa Agricultura BR, segunda edição, você está acompanhando também em sinal aberto no Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos aí da TV, da igreja, que está acompanhando e transmitindo o sinal aí do Canal do Boi com a Agricultura BR. Falo agora a respeito das atrações de hoje, porque hoje eu falo sobre preço de milho. Preço de milho sobe mesmo aqui no país e você vai ver a comparativa no estado do Mato Grosso, o que vem acontecendo em duas importantes praças. Aqui no Agricultura BR você vai saber tudo o que acontece com a soja norte-americana, que não melhora a situação de qualidade não, continua na mesma, apesar de ter ali uma previsão climática um pouco melhor para as áreas de produção dos Estados Unidos. Donald Trump hoje não falou nada demais, mas o que ele falou ontem influencia os negócios de hoje, então a situação não anda muito bem mesmo em relação ao fator econômico. Você vai entender no programa de hoje por que a baixa da taxa de juros lá na Argentina, ela influencia aqui a questão do dólar. Vou explicar no programa de hoje. Você tem ainda mercado físico, mercado futuro e muito mais. Começa o programa de hoje falando a respeito de pecuária. Sabe por quê? Olha só. Olha o que aconteceu, ou está acontecendo, ninguém sabe direito. Mas olha só, nós estamos tendo neste momento por fontes seguras. Já foi confirmado, já falei com gente, teve gente da agência Reuters que conversou, teve pessoal aqui dos grupos aqui que eu participo que conversou também. O fato é o seguinte, não pode ser confirmado de maneira oficial, mas até esta próxima quinta-feira, 4 plantas frigoríficas brasileiras vão passar por um processo de inspeção por conta da China. A China tem uma necessidade maior de habilitar essas plantas por conta da peste suína africana que afeta o país. Corre aí, em relação a essas informações, ninguém oficializa nada, o Ministério da Agricultura não pode fazer porque é uma solicitação chinesa, não vai confirmar. E também as indústrias não falam se tem alguma planta que vai. Mas o que está se dizendo, que a gente conseguiu apurar até o momento, é que uma, pelo menos, é do Marfrig. E isso está acontecendo por quê? Por conta da peste suína africana, precisa ter essas habilitações. Essa inspeção, ela vai ocorrer através de transmissão de vídeo, transmissão ao vivo de vídeo, que será mostrado para os chineses. Então, deve acontecer em 4 plantas frigoríficas até esta quinta-feira. Pode ser que tenha início hoje, mas o que se sabe é que, de fato, isso está ocorrendo nas plantas frigoríficas brasileiras para exportar carne bovina à China. A Agricultura BR agora fala sobre soja. Meu destaque aqui é em relação às informações de balanço e que influenciam diretamente os negócios. Olha, começo falando primeiramente das condições de lavoura lá nos Estados Unidos, como ocorre toda segunda-feira, tradicionalmente, não aconteceu nessa. Segunda-feira foi dia do trabalho nos Estados Unidos, então foi feriado. Então, os números apresentados de acompanhamento de lavouras foram apresentados ontem após o fechamento do mercado, às 17 horas, no horário de Washington. E aí, esses números trouxeram valores
que meio que decepcionam o mercado. O mercado esperava uma melhora nas lavouras em boa qualidade norte-americana. O fato é que se trouxe lavouras nos Estados Unidos na ordem de 55% em boas condições, o mercado achava que chegava a 56% por conta da melhora climática, uma certa mínima melhora climática que teve nas áreas de produção dos Estados Unidos. Vou mostrar na tela então como é que fica esse cenário. Nós temos aqui 55% das lavouras norte-americanas de soja em boas condições. Você vê aqui esses 55%, lembrando que na expectativa, a média dos últimos anos era de 67%. As lavouras americanas estão muito ruins. 32% estão em médias condições, 13% em condições ruins, foi o que nos trouxe o relatório de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ainda tem uns dados complementares que são interessantes de falar. 86% dessas lavouras aí dos Estados Unidos estão na fase de formação de vagem, contra 79% uma semana antes. O Agricultura BR segue trazendo destaque agora mostrando como é que se comporta os Estados Unidos em relação a vendas. Olha, eu lembro que a safra nova norte-americana, o ano comercial norte-americano, começou nesse último dia 1º de setembro. E hoje nós tivemos confirmação de vendas para a safra 2019-2020. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, as vendas foram para o México. Vamos ver os números aqui na tela, você acompanha comigo. Volume de 451.760 toneladas. A entrega é na campanha nova 2019-2020, agora campanha vigente nos Estados Unidos, está valendo a campanha 2019-2020, e o destino foi para o México. O México e os Estados Unidos têm uma relação bastante diferenciada, tem uma série de conflitos comerciais, étnicos, entre outras questões, mas o fato é que os Estados Unidos é o maior parceiro comercial do México, e o México não gosta muito que outros países se aproximem dos Estados Unidos. Pelo menos essa é a análise econômica que trazemos aqui em relação a esses dois países que estão sempre em discussão por diversos assuntos, principalmente depois que assumiu o presidente Donald Trump. Fala agora a respeito de soja negociada em Chicago. Soja vinha recuando, agora há pouco caía pouco, mas caía os negócios com a oleaginosa, mesmo com informação de vendas novas de soja, mesmo com o mercado fechando ontem, mostrando que não há melhoria nas lavouras dos Estados Unidos, não há demanda, a demanda é fraca sobre a soja americana, com isso os preços vão cedendo. Você acompanha comigo agora na tela como é que vem soja em Chicago. Posição de setembro cai um pouco mais, cai 4 pontos, enquanto que as demais caem pouco mais de 1 ponto. Setembro, negociado a $8,52 mais 4 bushel. Novembro, $8,67 por bushel. Janeiro, negócios a $8,80 mais 6. E a posição de março, amigos, vendo negociada a $8,93 mais 2 por bushel. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa de Chicago e que você acompanha por aqui no Agricultura BR. Viu soja em Chicago? Vamos saber como é que está o dólar? Pois é o dólar que eu destaco agora. Dólar, soja em Chicago, ajuda na formação de preço, assim como os prêmios. Olha só, a semana, não tinha referência na segunda-feira, porque foi feriado nos Estados Unidos, mas houve no meio do dia de ontem uma melhora para os prêmios na soja. Semana passada tinha algum recuo, segunda-feira não tinha referência, e agora vem com uma melhoria em relação aos prêmios. Mas de prêmio de soja eu falo logo mais, porque agora eu trago em destaque a moeda norte-americana. O dólar deu uma espiada ali para ver o que está acontecendo, porque dólar cai, dólar está caindo, e você acompanha na tela comigo. Olha só, cai quase 1,5%, 1,48% de queda para o dólar comercial, vindo negociado a R$ 4,11 mais 7 para o dólar. Observem, amigos, vou dizer o seguinte, deixa na tela um pouco aí, R$ 4,11 mais 7, cai quase 1,5%. Relação da soja de Chicago, quase não aconteceu nada, não tem muita mudança em relação ao que acontece com os dados com soja na Bolsa de Chicago. O prêmio até que deu uma melhorada na tarde de ontem, na soja nos potos, só que quando você tem um dólar a 4,17, quase 4,18 que foi negociado nesta última terça-feira, recuando para R$ 4,11, é claro que isso vai ter impacto nos negócios quando converte
o preço da soja exportada para sacas e reais. É o que nós estamos vendo agora. Soja no porto brasileiro, referência de 2 portos aqui, em recuo comparado aos valores negociados nesta última terça-feira. E olha só, paridade de porto, R$ 87,50 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá. É o que nos informa agora os nossos amigos aqui da Grãos Corretora, trazendo informação aqui no Agricultura BR para o produtor rural estar sempre bem informado. E você continua bem informado por aqui depois do intervalo, porque daqui a pouco eu falo sobre preço de milho, porque preço do milho também valoriza no Brasil nos últimos 10 dias. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp, o número é 67 99656 2266. Agricultura BR vai para o intervalo e volta já. Agricultura BR de volta e o assunto por aqui agora é milho. E olha, nesta terça-feira, nós fazíamos aqui o Agricultura BR um levantamento com preços em relação à soja. Qual que era a nossa teoria, né? É teoria, porque não pode falar tese, quem faz tese é doutor. Mas olha só, a nossa teoria, nessa última terça-feira, é que o acumulado da última semana tinha sido muito positivo para a soja em todos os estados brasileiros. Quer dizer o quê? Teve alta. O acumulado da semana foi de alta em todos os estados produtores, com um pico de preço principalmente na terça-feira da semana passada. Mostramos levantamentos da soja e realmente nós tínhamos razão. Trouxemos o soja no Mato Grosso para mostrar como é que esse preço se comportou. Aí qual que é a ideia agora? Nós tivemos isso hoje de manhã. Milho aconteceu a mesma coisa. Milho teve valorização de preço. E é isso que nós vamos mostrar agora. Eu destaco 2 importantes praças no estado do Mato Grosso, uma ao norte e outra ao sul. Eu começo pelo norte do Mato Grosso, porque em Sorriso você tem valorização dos preços da saca de 60 quilos do milho. No dia 29 de agosto, valor médio encontrado foi de R$ 22,50. No dia 30 de agosto, encerrava o mês a R$ 22,60. No dia 2 de setembro, chegava a R$ 22,80. Mantinha esse valor no dia 3, na terça-feira, e agora, quarta-feira, sobe para R$ 23,20. Inclusive, esta quarta-feira do dia 4 de setembro, vai encontrando aí o maior preço do acumulado desses dias, considerados aqui pela equipe do Agricultura BR. Para confirmar que o preço vai se elevando, vai subindo no Mato Grosso, vamos saber então como é que se comporta preço numa praça importante do sul do estado de Mato Grosso. Estou falando agora de Rondonópolis. Acompanhe comigo Rondonópolis, você tem aqui os valores negociados, números apurados pelo IMEA, no dia 29 de agosto, R$ 25,30 a saca de 60 quilos. Dia 30, R$ 26,00. Dia 2 de setembro já, nesta segunda-feira, veio para 26, manteve 26 na terça e agora, 4 de setembro, quarta-feira, R$ 26,20 a saca de 60 quilos, amigos. Mesmo com uma colheita recorde no Mato Grosso, produção de segunda safra recorde no país e praticamente tudo colhido no Mato Grosso, acho que encerrou a colheita por lá, são as informações que os produtores nos enviam, apesar do IMEA não ter fechado os números, mas o que nós temos, mesmo com a disposição total aí de milho no país, nós temos valores em elevação, boas expectativas de preço, preços firmes para a saca de milho e uma forte exportação cometida aí pelas tradings que operam no Brasil. A Agricultura BR agora traz os valores negociados nos portos brasileiros, paridades de porto para o milho. Olha, eu trazia os valores nessa semana aí, né, os números relacionados aos embarques do cereal aqui do Brasil, chegaram a 7.630.000 toneladas, um recorde atrás do outro, considerando o mês de julho e agosto. Portanto, o mercado vem com muito apetite sobre esse milho no Brasil e os preços vão se mantendo.
tanto na parte interna no Brasil, no interior do país, onde se produz, quanto também nos portos. Vamos ver a paridade, então, eu tenho ela aqui na tela, vemos aqui os valores a R$ 37,00 a saca de 60 quilos, nos portos de Santos e também Paranaguá, é o destaque que a Agricultura BR traz para você, você que acompanha aqui o canal do Boi, acompanha a Agricultura BR, preço de milho é importante para o produtor, esse aqui principalmente para o agricultor, né? Preço de exportação, como é que ele negocia, mas os valores, a saca negociada, as cotações, aí ela serve para todo mundo, ela serve para quem vende, quem produziu, o agricultor de milho, quem está produzindo milho, serve para o complexo carnes de maneira geral, independe se você produz suíno, se você produz frango ou produz bovino, de corte ou de leite, você sabe que você precisa desse milho, você precisa desse produto, terminação de animais, por exemplo, então é importante estar de olho nesses valores, nesses preços negociados e que você acompanha sempre aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Fala agora de milho, é cenário internacional, vamos ver como é que vem o milho lá negociado na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui na tela, vem em queda, você vê aqui o milho perdendo um pouco mais de 3 pontos. Setembro, $3,57 mais 2 o bushel. Dezembro, $3,70 mais 4. Março, $3,78 mais 6. E a posição de maio negociada $3,86 mais 2 por bushel. São os negócios que destaco agora com o milho na Bolsa de Chicago, aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR que vai para o intervalo novamente, e daqui a pouco nós vamos falar a respeito de integração lavoura, pecuária e floresta, resultados de produção e muito mais. Então aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato conosco através do nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Eu vou para o intervalo e volto já. E olha, eu tive a oportunidade na última semana, em viagem ao estado de Goiás, eu participei de muita coisa. Participei do Congresso Brasileiro do Algodão, conversei com produtores por lá, com empresários, com representantes de multinacionais. Fui na área rural, fui conhecer algumas fazendas, conversei com o Dr. João K., conheci a área de confinamento que está produzindo fertilizantes e eu tive a oportunidade também de bater um papo com o chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, que falou sobre produção, falou sobre resultados que são consequências da integração lavoura, pecuária, floresta e muito mais, que é o que você confere agora na entrevista do Agricultura BR. O assunto por aqui agora é integração lavoura-pecuária e soluções no campo para ter melhor resultado e garantir preservação do solo, da água e também dos meios de produção. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com o chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, o Alcido Vander, que está aqui conosco e responde algumas perguntas para nós aqui no canal do Boi. Alcido, primeiramente um prazer falar com você. Me diga uma coisa, nós temos aí alguns anos que o trabalho, a pesquisa tem sido feita, ela tem vindo para o campo, como aqui nessa propriedade, nessa fazenda, e os resultados têm sido muito bons, né? A produção rural brasileira tem conseguido avançar. Quais são os aspectos que o senhor aponta que tem garantido esses resultados, essa melhor rentabilidade para o produtor? Bom, é um prazer estar conversando com vocês. Primeiramente, a gente precisa lembrar que o trabalho que é desenvolvido pela pesquisa, com os técnicos da extensão, junto com os produtores, ele é um trabalho de busca contínua, sempre de melhorar as atividades, melhorar as formas de produção que os produtores estão implementando nas suas áreas. E para isso é fundamental que nós tenhamos produtores que estejam, primeiro, dispostos a experimentar coisas novas, a fazer a inovação dentro da sua propriedade e estar disposto a fazer e mostrar para os demais. Então, de ser produtores nos quais os demais possam se espelhar a partir da sua experiência de implantação das melhorias, das técnicas de cultivo, técnicas de produção na parte animal, a integração lavoura-pecuária, como é o caso da fazenda que nós estamos agora, que é uma fazenda de referência, uma unidade de referência, em integração lavoura-pecuária, onde o produtor ele passou a incorporar todas as novidades que foram surgindo, as orientações que vinham do pesquisador, que vinham do técnico da extensão, que estavam sempre muito próximos do produtor, os vários eventos que foram sendo realizados. E o produtor aqui tem um diferencial que é muito importante, ele não se preocupa em mostrar uma
fazenda bonita para quem vem e olha. Ele se preocupa em ter uma fazenda funcional, racional, eficiente, que gera renda, porque ele vive da atividade. Ele é um produtor que está acompanhando de perto o dia a dia da propriedade, ele incorpora tudo que a pesquisa está conseguindo gerar de resultados, ele põe em prática dentro da sua fazenda e mostra nos eventos, mostra para todos os que vêm conhecer a experiência dele. Então, é um trabalho conjunto entre o pesquisador, o técnico da extensão e o produtor, que faz com que a gente consiga transformar realidades. Esse aqui é um caso concreto. Essa propriedade não é uma propriedade grande para os padrões de Goiás e que tem conseguido gerar renda implementando todas as boas práticas que têm sido desenvolvidas junto com eles. As boas práticas hoje que os produtores podem implementar, que estão disponíveis, né, que falamos delas, a Embrapa desenvolveu, outras instituições de pesquisa. Qual que é o primeiro passo? O produtor rural que está nos acompanhando em casa, ele já até faz alguma coisa, mas qual que é o primeiro passo para começar a ter não só resultados, mas um entendimento de integração, de ter um plantio mais adequado, de ter preservação também de solo e de água? Como que começa, doutor? Bom, o ponto de partida, eu diria que o produtor precisa se dar conta de que, como ele está fazendo, não está dando o retorno que ele gostaria, seja econômico, seja do ponto de vista ambiental. O nível produtivo não está bom, eu não estou conseguindo cuidar do solo como eu gostaria. Então, no momento que o produtor tiver essa consciência que ele precisa fazer diferente, ele precisa melhorar o que ele está fazendo, esse é o primeiro passo. Se dar conta de que é possível fazer melhor do que ele está conseguindo fazer até então. Procurar um profissional, um técnico, que vai conversar com ele, vai entender o que ele gostaria de fazer, vai fazer um diagnóstico da realidade atual dele e, com isso, vai conversar com a equipe de pesquisa, ver quais são as possibilidades que nós poderíamos implementar uma após a outra. Nunca um pacotão de uma vez, mas passo a passo, de acordo com o ritmo e a velocidade que o produtor está disposto a fazer, que ele consegue fazer dentro da lógica de funcionamento da sua fazenda. Então, não existe uma escala, só pode fazer isso em uma certa escala. Qualquer escala de produção é possível implementar boas práticas produtivas, integrando várias atividades, conseguindo aumentar a intensificação do uso da área, né? Intensificando de forma sustentável, melhorando principalmente as condições de solo e água que nós temos dentro das propriedades, que é algo muito importante. Principalmente nas regiões de Cerrado, onde nós temos uma estação seca muito definida e longa, o produtor aqui é a prova concreta disso, que é possível fazer verter água em regiões onde antes não tinha, na época seca, no final da seca, graças à proteção de áreas próximas a mananciais, inclusive plantio de árvores, consegue mudar e muito para melhor as condições da sua propriedade. E ela é uma atividade econômica. Então, no momento que o produtor entender que a sua unidade de produção é uma atividade econômica, não é só porque ele gosta de ser produtor, de ser agricultor. Ele está lá também porque gosta, mas é porque é uma atividade econômica, ela precisa dar retorno. E para dar retorno, então, como eu disse, o primeiro ponto é entender que ele, como está, talvez não esteja tão bom quanto ele acha que pode ser. Procurar um técnico para começar a ver como é que a gente consegue aprimorar essa fazenda para que ela se torne mais rentável e ele consiga uma satisfação maior com a sua atividade. Doutor Alcido, obrigado pela entrevista, obrigado por participar conosco no Canal do Boi. É um prazer, estamos sempre à disposição. Tá aí o grande Alcido Vander, chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão. Um grande abraço a todos os pesquisadores da Embrapa, mas principalmente aqui o nosso abraço para a Embrapa Arroz e Feijão. E ele falava a respeito dos resultados que são consequência de um trabalho que visa fazer integração de lavoura, pecuária e floresta e manter também as áreas de preservação, manter essas áreas de preservação com respeito à lei, mas principalmente com respeito à própria propriedade,
Porque quando você tem essa tipo de ação dentro da fazenda, você consegue ter uma área de cobertura melhor e, principalmente, mantém os mananciais de água e os corredores de água. O que mais valoriza uma propriedade, não há dúvida, é o que ela tem embaixo do solo, é a chamada caixa d'água. E já que estamos falando dessa situação, nós vamos mostrar agora o que alguns produtores de café lá em Minas Gerais, eles precisaram fazer. Você sabe, né? Você que não é produtor de café, sabe que eu estou falando disso quase todo dia. Preços de café muito pressionados, é uma das piores situações que nós temos histórica para o cafeicultor. E aí, neste cenário, o cafeicultor brasileiro, principalmente em Minas, precisou buscar outras alternativas e implementar outras culturas. É o que você vai ver agora nessa reportagem na parceria do Canal do Boi com a Emater de Minas. Sou produtor rural, eu mexo com um pouquinho de cada coisa. Café, milho, um pouquinho de feijão. Meu nome é Guilherme, sou produtor. Eu nasci aqui em São Gonçalo e eu produzo café. E só o café não aguenta, então surgiu o feijão para entregar no Penai. E milho para o gasto. A demanda por grãos vai ser cada vez maior. A população cresce a cada dia. A população hoje é preocupada com a saúde, quer consumir grãos cada vez melhores, cada vez mais seguros. É um mercado que tem muito a crescer. A gente precisa um pouco de diversificação nesses cultivos. Meu nome é Joaquim, eu sou técnico agrícola. Eu trabalho nessa propriedade já fazem 11 anos e essa agricultura veio só crescendo durante esse período. Então, essa propriedade aqui, ela veio de uma área em torno de 500 hectares, quando eu cheguei aqui. Só fazia uma safra de verão, que era só milho na época, né? Hoje, nesse plantio dessa safra, nós já estamos com 1.700 hectares, com 2 safras. Então, a gente está rodando anualmente 3.400 hectares, entre soja, milho, trigo, aveia e feijão. Antigamente, no sul de Minas, não se ouvia falar em trigo. Hoje o trigo está aqui presente nos cultivos de inverno. A gente não ouvia falar em soja, a soja cresce quase que no estado todo. Uma comparação que a gente deve fazer, no caso de grãos, é o tipo de cultivo, tá? Você vai fazer um cultivo tradicional com revolvimento de solo, aração e gradagem, ou você vai fazer um cultivo de plantio direto. No caso convencional, com revolvimento de solo, você corre o risco que, no caso de uma chuva forte, ter erosão, ter perda de solo, ter assoreamento de cursos d'água, ter desperdício de água, pois a água não vai infiltrar nesse solo, ela vai escorrer. Plantio direto seria uma opção bem mais racional, porque permite que a chuva infiltre no solo, enriquece o solo em matéria orgânica, baixa a temperatura do solo, é um cultivo hoje muito mais racional. E ele é acessível tanto à agricultura familiar como à agricultura empresarial. Plantio direto é uma ótima opção que a gente tem. Antes era mais complicado, você tinha que mexer no solo todo ano, né? Tinha que ficar arando com arado. O plantio direto é bom que assim, você consegue reter umidade, incorporar matéria orgânica, você melhora bastante o solo, a qualidade do solo. O sistema de plantio direto tem como base e como princípio fundamental a rotação de culturas, alternando leguminosas com gramíneas, enfim, tira milho, planta feijão, tira soja, planta trigo. Esses cultivos em rotação são benéficos para as plantas porque diminuem a incidência de pragas e doenças. O importante é você ter a palhada, né, para fazer esse plantio na palha. É o que a gente chama de cultivo mínimo, revolver o menos possível o solo, manter a sua estrutura, manter a matéria orgânica, manter a aeração desse solo e, consequentemente, você vai ter maior produtividade
e menor risco de perda de solo. O milho é uma cultura de ciclo ligeiramente curto, né? Você colhe o milho com 5 meses. Existem materiais precoces e materiais tardios e materiais até super precoces. Sempre lembrando que o produtor deve buscar assistência técnica para optar pelo material genético que mais convém ao seu tipo de solo e ao uso que você vai fazer do seu milho. É uma planta que demanda água e então por isso a gente cultiva mais no cultivo de verão aqui no estado de Minas Gerais. Para cultivos de safrinha, a gente recomenda em regiões que chove menos o cultivo do sorgo, que é um grão que também serve para silagem, serve para alimentação animal e é uma planta extremamente resistente à falta de água, déficit hídrico. A agricultura brasileira tem crescido, tem batido recordes de produtividade. Na cultura da soja, eu acho que o Brasil deve ser o melhor país do mundo em termos de produtividade. A gente usa a soja para produção de óleo, de lecitina, enfim, os mais diversos usos. É uma cultura que a gente tem a falsa ideia que é só cultivada também por agricultores empresariais, mas muito agricultor familiar cultiva a soja. O fundamental do produtor hoje é a análise de solo, é o básico. Porque através da análise de solo você sabe o que o seu solo está precisando, o que você vai ter que colocar nele. Você tem que corrigir o seu solo com calcário, se necessário gesso. O gesso é um excelente insumo, além de fornecer enxofre, ele corrige alumínio tóxico em camadas mais profundas, né? Então, fundamental a análise de solo para você dosar a quantidade de calcário, a quantidade de gesso, se for o caso, e os nutrientes da adubação de plantio e cobertura. O processo que a gente faz é um processo de produção anual. A gente começa desde uma análise de solo, que a gente faz uma coleta, manda para o laboratório, esse laboratório analisa, a gente faz todo o processo de interpretação de solo, né, da análise de solo, vê o que está disponível, o que não está disponível nesse solo. Daí a gente partimos para qual cultura aquela área vai ser estabelecida, se vai ser milho ou se vai ser soja, ou na safra de inverno se vai ser trigo ou se vai ser aveia. Quando a gente começou, não tinha muito esse negócio na cabeça. Era plantar e coisa, mas depois que você vai vendo, o negócio vai mudando. E você economiza. Se você faz a análise, você economiza no adubo. Às vezes é um adubo que você vai jogar, não é aquele, é outro. Não é só pro feijão, o café é muito importante. Então, qualquer cultivo de grãos, primeiro a análise de solo. Segundo passo, uma boa semente. Se você é um agricultor familiar, vai fazer um cultivo agroecológico, a preferência é uma semente de milho, por exemplo, de variedade, que você vai guardar no paiol e poder cultivá-lo no ano seguinte, usar a sua própria semente. Nós temos tecnologia para todo porte de produtor. Então, o importante é você fazer o seu plano de negócios. Aonde você quer chegar, qual o seu mercado, qual o seu nível tecnológico. O feijão é a base da alimentação mineira, né? E é uma planta de ciclo muito curto e adaptável à produção em qualquer município mineiro. Planta-se feijão. Então, é uma cultura de suma importância para o estado. Talvez, junto com o arroz, o principal componente da nossa cesta básica. E é uma cultura que depende muito de uma boa semente. É uma planta que permite ser cultivada em consórcio com outras culturas. A agricultura familiar usa muito isso, consorciar feijão com café, feijão com citros plantados na entrelinhas. E por ser uma leguminosa, o feijão fixa nitrogênio atmosférico no solo. Então, o uso dele em consórcio com plantas perenes é benéfico para a planta perene. A Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos trazer participação do público de Minas Gerais,
também lá do estado do Sergipe, você também pode participar conosco. Manda sua mensagem no nosso WhatsApp. O número é 67986-2266. Participe conosco, nós estamos aguardando a sua participação. Daqui a pouco nós vamos trazer informações a respeito do que vem acontecendo aí pelo país. Eu volto já. Bom, e a Expo Inter foi a primeira feira a realizar evento destinado integralmente para a produção brasileira de arroz. E por lá foi confirmados os recursos que vão viabilizar a safra 2019-2020. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Annelise Nicolodi. O Banco do Brasil estima que 750 milhões de reais tenham sido gerados em propostas de financiamento durante a Expo Inter. O valor é 44% superior ao ano passado. A principal notícia na Expo Inter veio para o setor do arroz. O Banco do Brasil vai disponibilizar uma linha de crédito especial de financiamento para a próxima safra, a exemplo do que já acontece com outras culturas. O produtor poderá registrar o arroz também em bolsa no mercado futuro. Com isso, ele garantirá o preço projetado quando chegar a época da colheita. O banco disse que garantirá a diferença caso o preço na hora da venda seja menor do que o projetado. Nós temos soluções hoje para o mercado financeiro de grãos para soja, milho, café, boi, isso tudo a B3 consegue lançar. Lança opção e o produtor vai lá, compra a opção e faz a garantia do seu preço. Para arroz nunca teve. E essa é a novidade que a gente vem apresentar para os senhores aqui. O Banco do Brasil está lançando a partir dessa semana, quando terminar a Expo Inter, os senhores todos podem procurar suas agências, em todas as agências do país, em especial aqui no Rio Grande do Sul, na metade sul, todas as agências vão estar preparadas para auxiliar o produtor na sua margem de preço para a safra futura. Nós estamos ofertando o que a gente chama BB Opções Agro. O Banco do Brasil vai lançar uma opção que vai garantir que na época da colheita, na época da comercialização, o produtor mantenha uma renda suficiente para ele conseguir honrar os seus compromissos e, obviamente, ele ter tranquilidade, ter margem para ir em frente, para fazer uma próxima lavoura de uma forma completamente sustentável. E a Associação das Empresas de Assistência Técnica Rural realizou um workshop para difundir tecnologias voltadas para a integração lavoura-pecuária-floresta. É o que você vai acompanhar na reportagem de José Cunha. Um assunto muito importante discutido aqui no workshop promovido pela Astec é a questão da ILP, Integração Lavoura-Pecuária. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Zago, que é engenheiro agrônomo da Embrapa, com a ajuda do nosso parceiro João Pedro Cuti Dias. João, vou começar com você. Qual a importância de um evento como esse para discutir esse tema? Olha, o nosso companheiro Zago, que apresentou a palestra, ele comentou muito sobre a integração. E a pergunta que eu passo a ele é o seguinte: muitos que estão nos assistindo, nossos telespectadores, têm terras arenosas e eles têm interesse em entrar na integração. Qual é o conselho que você recomenda para o pecuarista que hoje tem pastagem degradada, em solos de 15% de argila? Qual o caminho que ele faria para que ele tivesse menor problema, tivesse maior resultado, Zago? Olha, essa questão de solos arenosos, hoje a gente vê a soja ocupando uma área muito grande, expandindo muito nessas áreas arenosas e áreas de pecuária. O que a gente tem visto muito é a lavoura substituindo totalmente a cultura de pastagem, a pecuária, pela competitividade dos agricultores. Mas nessas áreas mais arenosas, nós temos um problema para o cultivo desse mesmo modelo que se faz em área argilosa, que é a soja-milho. Porque durante a estação seca, nessas regiões mais arenosas, é mais difícil produzir milho, mais arriscado produzir milho. Então, o que a gente sugere? Que se mude esse sistema para um sistema diversificado de integração lavoura-pecuária, onde se tem a soja no verão e parte da área com pastagem. E aí tem que haver um acerto entre
agricultores e pecuaristas. Por quê? Durante o verão, a área do agricultor plantando soja, mas essa pastagem estabelecida durante a estação seca, ela pode ser utilizada na alimentação animal, em pastejo, mas precisa ficar um pouco de palha para a cobertura de solo, para a melhoria desse solo. E esse acerto, às vezes, não é muito fácil. Então, a sugestão da pergunta do Sr. João é que o pecuarista tem que buscar conhecimento e informação do quanto ele pode melhorar a sua atividade com lavoura, nesse sistema de integração lavoura-pecuária. Agora, Zago, a gente sabe também que o solo modifica muito, né? Principalmente com questões como clima, tempo influenciam. Como que o produtor pode saber qual que é a melhor pastagem para ele utilizar nesses casos? Olha, a gente já vem avaliando essas pastagens e para cada situação a gente tem uma recomendação. Então, para algumas situações, por exemplo, mais fria, de clima mais frio, mais para o sul do estado, alguns capins, como o capim tamane, como o capim aruana, que são mais tolerantes a frio, são interessantes nessas condições. Ou a braquiária charaés. Nas regiões um pouco mais quentes, a gente pode pensar em outros capins, como a mesma charaés, mas também zuri, outros capins mais produtivos e menos tolerantes a frio. Agora o João tem mais uma pergunta, João. Zago, o solo arenoso tem dois problemas capitais, dois problemas que são dois pecados capitais. Ele retém pouca água e retém poucos cátios. Retém pouco a capacidade de reter o potássio, o cálcio, por causa que a capacidade do CTC é muito baixa. Como é que você vê a importância das raízes das plantas de cobertura, visando uma melhoria do solo do ponto de vista de aumentar a matéria orgânica no solo e, principalmente, conseguir reter mais umidade? Nós hoje, nessas áreas arenosas que nós temos pasto degradado, nós temos o principal problema aí químico, pH baixo, alumínio, baixo fósforo. Então, quimicamente, estão muito pobres. Então, a produção de pasto ela é pequena, em parte porque quimicamente está muito ruim. Então, com a lavoura, com a soja, a gente tem condição da soja pagar esse custo de melhoria química do solo. Então, se entra com calcário, se entra com fósforo, se entra com potássio, nem todo desses nutrientes que se utilizou para a soja vai ser exportado. Então, fica no solo, vai acumulando fertilidade. E esses capins adubados, eles têm condição de produzir mais. Se bem manejados, a gente tem condição de produzir mais raízes e melhorar a matéria orgânica do solo. E isso em solo arenoso faz uma diferença grande e isso tem um impacto, então, em descompactação do solo e aumento da disponibilidade de água. A planta consegue aprofundar mais a raiz. O uso de fertilizantes é muito indicado? Cada caso é um caso? Como que funciona nessa parte? Olha, hoje o uso de fertilizantes ele tem se limitado basicamente ao agricultor. O ideal seria que o pecuarista também utilizasse, se habituasse a corrigir e a fertilizar. Devido à pequena margem de lucro hoje da pecuária, fica um pouco difícil. Mas no momento que o agricultor e o pecuarista se fazem uma parceria, seja arrendamento ou parceria direta mesmo, esse custo da fertilização pode ser parte dele rachado entre eles, mas o que normalmente se tira isso aí no arrendamento. Eu vou passar para o João aqui, porque ele tem mais uma pergunta, né, João? Para fechar, Zago, a grande questão é que o arrendatário muitas vezes não tem capital de giro, não tem condições de fazer o trabalho de correção. Nós estamos comentando aqui no canal da importância do pecuarista entender que esse recurso que ele colocar no processo, seja para calcário, seja para fósforo, seja para gesso, é benefício para o seu solo, para a sua propriedade. E com isso ele dá uma garantia de estabilidade na produção, vamos falar, tanto do grão como da pecuária. Certamente. Uma propriedade degradada, com erosão, ela tem um valor. Uma pastagem degradada, com erosão, cerca caindo, tem um valor. No momento que a gente entra com correção, a gente foi adubada, essa pastagem, essa propriedade muda o seu potencial de produção. E o solo também muda até o preço do arrendamento hoje. Então, o pecuarista tem que entender essa melhoria que o agricultor traz para a propriedade. E tem que chegar a um acordo. Aqueles proprietários que conseguiram chegar a um bom acordo com os agricultores, hoje são excelentes pecuaristas. E tem que entender que as duas pontas têm que ganhar. E esse meio termo aí que as duas partes têm que chegar num ponto de equilíbrio.
Tá certo, Zago. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Agradeço também nosso parceiro João Pedro Cuti Dias, de Campo Grande, José Cunha. E chegou a hora da participação do telespectador por aqui no Agricultura BR e você acompanha comigo agora quem participa hoje do quadro Agricultura BR Responde. Participação de hoje vem do interior de Minas, vem de Governador Valadares. Vamos saber quem está participando conosco. Está aqui na tela, vou ler a mensagem do telespectador. É Murilo Ângelo de Souza, que escreveu o seguinte: olá, gostaria de saber mais sobre adubação com pó de rocha. Essa reportagem é muito importante e acho viável para o pequeno produtor. Também quero saber onde vende o adubo com pó de rocha e o contato da fazenda onde vocês mostraram o confinamento. Precisamos de mais reportagem desse nível, aguardo respostas. Pois é, Murilo, então vou te dar a resposta. Eu fui lá na fazenda, essa fazenda fica localizada em Bela Vista, no estado de Goiás, e o produtor rural ali, ele é um produtor que trabalha com soja, com milho, com outras culturas e também com o confinamento. A experiência dele foi forrar o curral, o piso do curral, com o pó de rocha. A partir disso, juntamente com os excrementos dos animais, com a urina, com as fezes, isso monta um fertilizante organomineral. No caso específico desse produtor aí, ele vai utilizar 100% do fertilizante, porque produziu NPK, e vai usar 100% desse fertilizante nas suas lavouras de soja. Mas sem resposta você não fica. Então o que eu vou sugerir para você agora, tá? A gente já está com o seu contato, tem mais gente querendo saber, né, como é que faz essa produção. Nós vamos responder. Pode colocar aí o WhatsApp do Agricultura BR, é mais fácil isso. Coloca o WhatsApp do Agricultura BR. No caso do Murilo, nós já estamos respondendo tanto com o nome do nosso consultor técnico para esse assunto, que é o João Pedro Dias. Você vai receber aí o número do João Pedro Dias no seu telefone e vai receber também do Antônio Alexandre Bizão, que é um engenheiro agrônomo que faz esse trabalho de trabalhar com pó de rocha nas mais variadas regiões do país. E aí, sendo um grupo de pequenos produtores, sendo um grupo, dá para dar essa assessoria para diversos produtores ao mesmo tempo. Então, quem manda a mensagem, no caso do Murilo, vai receber os contatos aí no seu telefone, no seu WhatsApp. Você quer saber também? Participe no nosso WhatsApp, 67996562266. Eu particularmente gostei muito de ter feito essa reportagem, mostrando um pouco aí como é possível produzir fertilizantes de uma maneira muito mais acessível, muito mais barato. Obrigado, Murilo. O pessoal da produção já está mandando os contatos aí dos técnicos para que você tenha acesso aí a como fazer, a como trabalhar com pó de rocha. O pó de rocha, ele trabalha com a questão de ser rentável. Então, a fonte do pó de rocha tem que ser perto da sua região. Mas aí eles vão conseguir passar a discriminação para você. Tanto o João Pedro Dias, que é aqui do Canal do Boi, quanto também o Antônio Alexandre Bizão. Por aqui o Agricultura BR segue, porque eu tenho mais participação de telespectadores. Você vai acompanhar comigo agora o nosso amigo Gleiton Medeiros, lá no Nordeste, mostrando produção de milho. Fala aí, Gleiton. Bom, amigos, aqui Gleiton Medeiros, aqui direto da cidade de Limoeiro, Dona Nadia, com uma maravilha dessa aqui, ó. Milho com uma excelente produtividade, grão cheio, e com certeza vai ter aí uma excelente produtividade aí, na média entre seus 150 e 170 sacos de produtividade. Então é a região do Ceaba, cada dia mais produzindo e cada dia mais a gente vendo que está melhorando tanto a área de produção quanto também o manejo do solo ante a colheita e após colheita. Já tendo já opções de secagem, aqui caso colha o milho ou a soja com umidade maior antes, e no caso do milho com preços excelentes. Aí o Gleiton Medeiros lá no estado de Sergipe, num dos municípios, mostrando um pouco da produção de milho. Um grande abraço ao Gleiton, que sempre participa conosco aqui no Agricultura BR. E você já ouviu falar dos hidropônicos? Pois é, principalmente a população urbana que faz as suas compras no supermercado, tem ali essas produções, né, principalmente de hortaliças, de maneira hidropônica. Você vai conhecer agora como é que esse processo funciona e quais são os resultados que o produtor consegue com ele. Confira.
produção de hortaliças com hidroponia. Essa é uma nova ideia sustentável e muito prática, tanto para o produtor rural quanto, por exemplo, para a dona de casa, que pode fazer o cultivo de forma vertical ou de forma horizontal. Essa é uma ideia sustentável, como eu já disse. Agora, Edvânia, ele substitui o subsídio sólido pelo subsídio líquido, é isso mesmo? Explica pra gente. Isso mesmo. No cultivo hidropônico, o substrato sólido é trocado pela água. Então, as plantas elas vão se desenvolver na água, né? Os fertilizantes são adicionados na água, então elas absorvem via água e é assim que funciona. A hidroponia, ela pode ser tanto horizontal quanto vertical e tanto um produtor rural em cultivo protegido pode desenvolver essa atividade, como também uma dona de casa que quer produzir seu próprio alimento. Agora, existe uma diferença na resposta que as hortaliças dão quanto à questão de ser hidropônica ou não? O cultivo hidropônico ele é mais rápido, mas o sabor é o mesmo, a textura é a mesma das plantas. Edvânia, agora eu quero te perguntar o seguinte, além da hidroponia, existe também a aquaponia. Que atividade é essa? Como que ela funciona? A aquaponia é utilizada a hidroponia normal, só que é adicionada no reservatório os peixes. Então o produtor ou a dona de casa tem a opção de cultivar tanto as hortaliças, né, como também a criação de peixes. Então são duas atividades em uma só. A gente pode considerar que é a ideia do futuro? Eu acredito que sim, Tá certo então, Edvânia, obrigado pela sua participação. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. E olha, o preço das terras no Brasil tiveram pouca variação nos últimos anos. Os estados que têm terras mais concorridas para a compra seguem sendo os estados do Mato Grosso e Paraná. Não por acaso, são os dois maiores produtores de grãos do país. Sobre este assunto, Sara Kirchhoff conversou com um analista de mercado que fala a respeito aí de terras e principalmente sobre como que esse mercado tem reagido. Leidiane, seja bem-vinda ao canal do Boi, prazer te receber aqui. E eu começo te perguntando o que vocês têm observado em relação aos preços de terra no Brasil nos últimos anos? Bom, os preços das terras no Brasil, de forma geral, eles têm seguido uma tendência de estabilidade desde o segundo semestre de 2014, muito em função do quadro político-econômico bastante instável, né, que trouxe insegurança para os investidores. Você fala em estabilidade, e se a gente considerar a inflação, chega a ser um cenário de queda? Chega a ser um cenário de queda para algumas regiões do país. Leidiane, no meio desse cenário, aí, o que se destaca positivamente? Bom, nós vemos observando que o mercado de terras na região de Bauru, em São Paulo, né, as áreas de soja ela tem aumentado nessa região. Isso tem impulsionado o mercado de forma geral e também em função dos novos projetos das indústrias de celulose, né, maior produção também de eucalipto naquela região de Lençóis Paulista. E as áreas mais concorridas hoje, quais que são? Seriam as áreas situadas no estado do Mato Grosso e no estado do Paraná, né? São as áreas mais visadas, que por consequência têm uma oferta de área mais restrita e por conta disso também tem se observado uma estabilidade no preço dessas terras. O que acontece muito nesses dois mercados específicos, né, o estado do Paraná e também do Mato Grosso, são as situações ditas dos negócios de oportunidade, né, que são aquelas situações entre vizinhos, né, negócio entre vizinhos, ou também casos de sucessão familiar. Caso contrário, não há muita terra disponível mais nesses lugares? Não, porque o Paraná, por exemplo, né, é uma região que tem uma logística diferenciada, né, os índices de produtividade das terras são os melhores do país, né? Está muito bem posicionado no mapa também, Sim, exatamente. Né? E como que é feita essa pesquisa? Como é que é a metodologia? Quantas regiões que estão incluídas aí? Essa metodologia, ela divide o Brasil em 133 regiões, né, que reúnem por si as características comuns de uso e ocupação da terra, né? Então, esse relatório ele é publicado a cada 2 meses, né? Nós fazemos entrevistas com consultores, com agrônomos, com avaliadores de áreas rurais. Todos esses dados aí dos últimos anos, né, especialmente de 2014 para cá, que tem essa estabilidade, tem crescimento de soja, crescimento de eucalipto, o que vocês enxergam como tendência daqui para frente?
Bom, Sara, a tendência a curto prazo segue essa tendência de estabilidade em função desse quadro ainda incerto, né? É imprescindível para que se haja uma melhora nesse mercado, seja retomada a confiança dos investidores, né? Sem isso, vai ser muito difícil, sem se reverter esse quadro político-econômico. E é um mercado bem diferenciado, né, Leidiane? Sim. Tá certo. Então, essa foi Leidiane Brito, que é analista de mercado. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigada, aqui. Sara. Prazer. E com isso, a gente devolve o sinal para Campo Grande. É com vocês. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Bom, aquela reportagem que nós fomos fazer lá, fui lá em Goiás para mostrar como é que é feito esse trabalho com pó de rocha, produção de fertilizante em confinamento. Muita gente está querendo saber também. Olha só, nós temos aqui a participação de mais um telespectador. Eu tenho aqui a participação de Hugo Ferreira, de Caldas Novas, no estado de Goiás. E ele diz o seguinte: gostaria de receber informações como forma de utilização do pó de rocha por área quadrada nos confinamentos. Ele mandou agora há pouco para nós, mandou também aqui um boa tarde, parabéns pelas boas informações aos produtores rurais diariamente. Gostaria de receber essas informações, foi o que o Hugo Ferreira destacou aqui. Hugo, olha só, mesma situação, pode colocar o WhatsApp do programa aí no ar, nós vamos responder aí no seu WhatsApp com os números e os contatos dos técnicos que são consultores do Canal do Boi e também que deram essa consultoria na fazenda. No caso, você vai receber o contato do meu colega João Pedro Cuti Dias, consultor daqui do Canal do Boi, que vai conversar com você a respeito de como fazer esse trabalho. E aí você vai receber também o contato do Antônio Alexandre Bizão, que é o técnico responsável lá na fazenda, lá em Bela Vista, aí no estado de Goiás, que fez esse trabalho no confinamento, colocando pó de rocha para a produção de NPK, produção de fertilizante organomineral. Você quer participar também? Participe. Manda mensagem no 67996562266. Momentos finais, eu mostro agora como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago vinha recuando agora há pouco, tem os números aqui na tela. Vem praticamente na estabilidade, mas perde de 1 até 2 pontos aqui. Posição de mais curto prazo a $8,53 mais 6 o bushel. Novembro, posição de maior liquidez, $8,66 mais 6 o bushel. Destaco agora como é que vem o dólar comercial aqui no Brasil. O dólar vinha caindo quase 1,5%. Vamos ver como é que está agora o dólar. Cai mais, vem para 1,58% de queda. Vem a R$ 4,11 mais 3. E olha só, amigos, o dólar aqui no Brasil era para estar caindo mais neste momento. Ele só não cai mais porque lá na Argentina houve uma queda na taxa de juros. Então, se não tivesse tido essa queda, o dólar estaria caindo mais forte ainda nesta quarta-feira. Bom, e são com essas informações que essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma ótima tarde. Daqui a pouco, às 16 horas, horário de Brasília, eu volto com mais destaques e aquilo que é importante para o seu negócio. A todos uma ótima tarde e até mais.